Existe uma pergunta que Baruch Spinoza fez há mais de 300 anos. Uma pergunta simples, quase inocente, mas que, se você realmente parar para respondê-la com honestidade, pode desfazer tudo o que você acredita ser você mesmo. A pergunta é esta: quantas das suas convicções mais profundas sobre Deus, sobre o bem e o mal, sobre quem você é e o que merece, você escolheu? E quantas foram instaladas em você antes que você tivesse a menor condição de resistir? Não é uma pergunta confortável, e Spinoza sabia disso, porque ele a fez primeiro a si mesmo, e o que ele encontrou no fundo dessa investigação era tão perturbador, tão absolutamente subversivo, que as autoridades religiosas de Amsterdã o expulsaram da comunidade, com palavras que nunca foram completamente traduzidas, palavras de maldição e repúdio, que ainda hoje causam desconforto entre estudiosos. Ele tinha 23 anos, mas essa é a parte que quase ninguém conta. Spinoza não ficou destruído, ele ficou livre. Para entender o que Spinoza descobriu, é preciso entrar no mundo em que ele nasceu. Amsterdã, 1632. A cidade mais cosmopolita da Europa. Navios de todas as nações atracavam no porto. Especiarias, diamantes, sedas, livros proibidos. Amsterdã era o único lugar no continente onde um homem podia dizer certas coisas em voz moderadamente alta, sem ser imediatamente entregue à Inquisição. Mas liberdade tem sempre um preço invisível. E para a comunidade judaica sefardita de Amsterdã, refugiada da Inquisição portuguesa e espanhola, traumatizada por gerações de perseguição, essa liberdade tinha uma condição não escrita: manter a coesão interna, manter a doutrina, não criar problemas para os anfitriões holandeses. Sobreviver significava conformar-se. Conformar-se significava não fazer certas perguntas. Baruch Spinoza cresceu dentro desse mundo. Filho de um comerciante respeitado, ele aprendeu hebraico, estudou o Talmud, respirou escrituras desde criança. Era brilhante. Todos sabiam disso. Mas havia algo diferente nele. Uma inquietação que os mestres da sinagoga certamente perceberam, muito antes de conseguir nomeá-la. Porque Spinoza não conseguia parar de perguntar: porquê? E é aqui que a história começa a ficar perigosa. No Tratado da Emenda do Intelecto, um dos textos mais pessoais e menos lidos de toda a filosofia ocidental, Spinoza faz uma confissão extraordinária. Ele descreve um momento de crise, um ponto em que ele olhou para a própria vida e percebeu que estava perseguindo coisas que a maioria dos homens persegue: riqueza, reputação, prazer sensorial. E percebeu, com uma clareza que o paralisou, que essas coisas não podiam oferecer nada de permanente, que eram bens que, quando conquistados, imediatamente se tornavam fonte de ansiedade, porque podiam ser perdidos. Mas o que vem depois dessa confissão é ainda mais surpreendente. Spinoza não encontrou uma resposta religiosa para esse vazio. Ele não se voltou para Deus no sentido convencional. Em vez disso, ele fez algo que nenhuma tradição religiosa do século XVII estava preparada para tolerar. Ele decidiu examinar sistematicamente as causas das suas próprias crenças, não o conteúdo das crenças. As causas, de onde vinham, por que as tinha, se eram suas ou se eram de outros. Mas Spinoza percebeu algo ainda mais perturbador do que o vazio das ambições humanas. Ele percebeu que a maioria das pessoas nunca faz essa distinção, nunca pergunta: essa crença é minha ou foi depositada em mim? Essa emoção é uma resposta genuína à realidade ou é o reflexo condicionado que aprendi a chamar de sentimento? No vocabulário de Spinoza, existem 3 tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento por imaginação, o tipo mais comum, que funciona por associação, por hábito, por imitação. É o conhecimento que diz: isso é bom, porque meu pai dizia que era bom. Isso é sagrado, porque minha comunidade diz que é sagrado. Isso me dá medo, porque desde criança aprendi que deveria me dar medo. Não é mentira, não é necessariamente errado, mas é,
Na perspectiva de Spinoza, uma mente operando no escuro, reagindo a sombras de causas que nunca examinou. E aqui está a brutalidade filosófica que faz essa ideia ser tão difícil de engolir. Esse tipo de mente pode ser absolutamente convicta, pode sentir certeza absoluta, pode morrer por suas crenças e ainda assim nunca ter escolhido nenhuma delas. Para entender por que isso era tão explosivo no século XVII, é preciso imaginar o cheiro do mundo de Spinoza. A Europa estava em chamas, não metaforicamente. A Guerra dos 30 Anos tinha deixado 8 milhões de mortos entre 1618 e 1648. Católicos e protestantes se massacravam em nome de interpretações diferentes de textos que nenhum dos soldados tinha lido. Em Portugal, a Inquisição ainda queimava hereges em praças públicas, espetáculos que atraíam multidões, que acendiam velas, que aplaudiam. Em França, Descartes tinha publicado suas meditações apenas uma década antes, cuidadosamente embaladas em linguagem religiosa, aceitável para não provocar as autoridades da Igreja. A ideia de que uma mente poderia examinar racionalmente as fundações do próprio conhecimento, sem se curvar à autoridade da Bíblia, da Igreja ou da tradição rabínica, não era filosofia académica, era subversão existencial. E Spinoza estava fazendo isso em público, em conversas, em cartas, em manuscritos que circulavam entre os intelectuais mais radicais da Europa. E isso nos leva ao detalhe que quase ninguém menciona. Em 1656, a comunidade judaica de Amsterdã emitiu contra Spinoza o Érem, o decreto de excomunhão mais severo registrado na história da comunidade sefardita. O documento não especifica claramente as razões. Historiadores ainda debatem o que exatamente ele disse, ou fez, ou deixou de fazer. Mas a linguagem do decreto é extraordinária. Ele usa expressões como opiniões e atos abomináveis e heresias monstruosas. Evoca maldições que ecoam o Antigo Testamento. Ninguém devia falar com ele. Ninguém devia ajudá-lo. Ninguém devia aproximar-se a menos de 4 côvados de distância. Ninguém devia ler o que ele escrevesse. Spinoza tinha 23 anos. Seu pai tinha morrido há poucos anos. Ele era, de um momento para o outro, completamente sozinho. E esse isolamento, essa violência social que foi projetada para destruí-lo, produzia um efeito que ninguém na comunidade de Amsterdã tinha previsto. Ele o libertou para pensar. Porque é aqui que a narrativa de Spinoza se transforma em algo diferente de uma tragédia. Após o Érem, Spinoza deixou Amsterdã e foi viver em cidades menores dos Países Baixos, Heinsburg, Furburg e, finalmente, Haia. Ele aprendeu a moer lentes para microscópios, para telescópios, para os instrumentos ópticos que estavam revolucionando a ciência europeia. Era um trabalho preciso, físico, silencioso, e ele o praticava com a mesma meticulosidade que aplicava a filosofia. Há algo profundamente simbólico nessa imagem. O homem que queria ver a realidade com clareza absoluta passava seus dias polindo vidros para que outros pudessem ver melhor. Ele vivia modestamente. Recusou uma cátedra na Universidade de Heidelberg porque temia que o cargo comprometesse a liberdade do seu pensamento. Recusou pensões de aristocratas que queriam patroná-lo. Ele queria ser livre, não famoso. E durante esses anos de isolamento relativo, ele escreveu a Ética. Mas havia uma contradição que ninguém tinha percebido antes, e que Spinoza foi o primeiro a nomear com precisão filosófica. Se a maior parte do nosso conhecimento vem por imitação, por associação, por absorção passiva do ambiente cultural, então, o que chamamos de escolha é, na maioria das vezes, uma ilusão retroativa. Nós não. Escolhemos primeiro e depois agimos. Nós agimos, movidos por causas que não compreendemos, e depois inventamos uma história sobre por que escolhemos. Isso é perturbador. E é também, de certa forma, libertador. Porque se a mente programada não é culpada por sua programação,
ela também não está condenada a ela. Existe um segundo tipo de conhecimento em Spinoza, o conhecimento racional, que opera através de causas e relações necessárias. O conhecimento que pergunta não apenas o quê, mas porquê. Não apenas o que acredito, mas como cheguei a acreditar. E esse movimento, da imitação para a investigação, é exatamente o que Spinoza chama de emenda do intelecto. Não uma cura, uma correção de trajetória. E essa descoberta mudaria tudo, incluindo o que significa ser livre. Para Spinoza, liberdade não é a ausência de causas. Um pássaro solto numa gaiola aberta não é livre, se ainda voa em círculos porque foi condicionado a fazê-lo. Liberdade, no sentido spinozano, é agir a partir de causas que você compreende. É ser determinado pela sua própria natureza mais profunda, não pelos reflexos que alguém instalou em você antes que você soubesse o que era um reflexo. Isso é radicalmente diferente do livre-arbítrio religioso. E é também radicalmente diferente do determinismo fatalista que diz: já que tudo tem uma causa, nada importa. Para Spinoza, tudo tem uma causa. E exatamente por isso, entender as causas é o ato mais poderoso que um ser humano pode realizar. Porque a mente que compreende por que sente o que sente, por que crê no que crê, por que age como age, essa mente não está mais apenas sendo movida. Ela está, pela primeira vez, participando da sua própria existência. Mas há um detalhe que quase ninguém nota ao ler Spinoza e que transforma tudo. A emenda do intelecto não começa com certeza, começa com dúvida, mas não a dúvida cartesiana, aquela dúvida metodológica, um pouco performática de Descartes, que duvida de tudo para eventualmente encontrar o cogito como fundação sólida. A dúvida de Spinoza é mais honesta, é mais assustadora. É a dúvida de alguém que realmente olha para dentro e pergunta: e se eu tiver passado minha vida inteira reagindo a sombras? E o que torna essa dúvida suportável, o que a transforma de paralisia em movimento, é a convicção de Spinoza de que a realidade tem uma estrutura inteligível, que existe uma ordem no universo, que a razão pode progressivamente aproximar-se de compreender, que Deus, ou a natureza, como ele preferia dizer, sabendo que a distinção era explosiva, não é um tirano arbitrário que distribui graça e punição segundo caprichos insondáveis, mas a totalidade das coisas que existem, operando segundo leis necessárias. Essa visão, chamada de panteísmo por seus críticos, de ateísmo por seus inimigos, era precisamente o que tornava Spinoza tão perigoso, porque ela retirava de Deus a arbitrariedade, e ao retirar a arbitrariedade de Deus, ela retirava o fundamento do poder das instituições religiosas que governavam em nome dessa arbitrariedade. E isso leva a uma conclusão profundamente inquietante. Se Deus não intervém, se não há providência especial que protege os fiéis e pune os hereges, se a ordem do universo é impessoal, necessária, indiferente aos nossos pedidos e às nossas preces, então toda a estrutura de recompensa e castigo que sustenta as instituições religiosas é, no mínimo, uma interpretação e, possivelmente, uma ficção muito conveniente para quem está no poder. Isso não significa que Spinoza era cínico. Pelo contrário, ele acreditava que havia algo de genuinamente sagrado na compreensão racional da realidade, que o amor intelectual a Deus, o amor mundi, o amor pelo universo como ele é, não como gostaríamos que fosse, era a forma mais alta de experiência humana possível. Mas era uma sacralidade sem mediadores, sem sacerdotes, sem intermediários que pudessem dizer: esse texto é a palavra de Deus e essa interpretação é a heresia. E aí estava o perigo real, não na teologia, na política. 3 séculos depois, Albert Einstein foi perguntado se acreditava em Deus. Ele respondeu que acreditava no Deus de Spinoza, um Deus que se revela na harmonia ordenada do universo, não num Deus que se preocupa com o destino e os atos dos seres humanos. Einstein não estava sendo poético, ele estava sendo preciso. A física que ele desenvolveu, um universo determinístico, elegante, governado por leis que transcendem a escala humana, era spinozana na sua estrutura mais profunda. Nietzsche,
que nunca reconheceu uma dívida sem antes negar que tinha, chamou Spinoza de seu precursor numa carta de 1881 e ficou parecendo surpreso com a própria descoberta. A ideia nietzschiana de que a moral convencional é uma forma de poder disfarçada, de que os valores, chamamos de absolutos, foram construídos por agentes históricos com interesses muito específicos. Essa ideia tem raízes diretas na crítica spinozana das crenças adquiridas por imitação. Hegel viu em Spinoza o ponto de partida obrigatório de toda filosofia séria. Disse que quem quisesse fazer filosofia deveria primeiro ser spinozano. Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas contemporâneos, escreveu um livro inteiro, Em Busca de Spinoza, argumentando que a teoria das emoções do filósofo do século XVII antecipava com precisão surpreendente descobertas da neurociência moderna sobre como o corpo e a mente se integram na produção da consciência. Esses não são detalhes decorativos, são o rastro de uma ideia que sobreviveu à tentativa de apagamento e que continuou se expandindo silenciosamente por séculos. Mas voltemos ao momento mais íntimo de Spinoza, o momento que precede toda a filosofia. Ele está em Amsterdã, jovem, recém-expulso. O mundo em que cresceu fechou a porta na sua cara com palavras de maldição. Não tem comunidade, não tem família próxima, não tem o conforto das certezas que todos ao redor ainda possuem. E ele escolhe, e essa é uma escolha, talvez a mais deliberada de toda a sua vida. Ele escolhe não inventar um novo sistema de certezas para substituir o que perdeu. Ele escolhe viver dentro da dúvida, não como desespero, como método. Há algo de profundamente corajoso nesse gesto, que é fácil subestimar a distância de 3 séculos. Para nós, duvidar das próprias crenças é quase uma virtude cultural. Pensamento crítico, ceticismo saudável, questionamento constante. Mas no século XVII, duvidar das crenças fundamentais da sua comunidade era perder o chão embaixo dos pés. Era perder a identidade, a família, o sentido. Era, literalmente, ser exilado. Spinoza fez isso de olhos abertos. E a pergunta que fica é: o que ele encontrou no outro lado? O que ele encontrou foi o terceiro tipo de conhecimento, o mais alto na hierarquia spinozana, o que ele chamou de scientia intuitiva, conhecimento intuitivo, ou conhecimento subespécie aeternitatis, sob o aspecto da eternidade. Não é misticismo, é algo mais preciso e, de certa forma, mais perturbador. É o momento em que a mente compreende não apenas as causas das coisas, mas a necessidade das coisas. O momento em que o sofrimento, a perda, a contingência deixam de ser experienciados como punições arbitrárias e passam a ser compreendidos como partes necessárias da estrutura do que existe. Isso não elimina a dor. Spinoza nunca prometeu anestesia, mas transforma a relação com a dor, porque uma dor que eu compreendo é fundamentalmente diferente de uma dor que experimento como injustiça cósmica. A primeira pode ser suportada, a segunda corrói. E aqui está o paradoxo mais belo e mais perturbador de toda a filosofia de Spinoza. A liberdade não é conseguida escapando da necessidade. É conseguida compreendendo-a tão profundamente que você para de lutar contra a realidade e começa, pela primeira vez, a habitá-la de verdade. Spinoza morreu em Haia, em fevereiro de 1677. Tinha 44 anos. A causa provável foi tuberculose, agravada pelo pó de vidro que inalara durante anos de trabalho como polidor de lentes. Ele deixou a ética, que nunca publicou em vida, deixou cartas, deixou o tratado teológico-político, que circulou anônimo e foi imediatamente proibido. Deixou uma mesa de trabalho, algumas roupas, livros. Não deixou herdeiros, não deixou uma escola filosófica formal,
Não deixou seguidores que se declarassem espinozanos em público, porque por muito tempo isso era perigoso demais. Mas deixou uma pergunta que é ao mesmo tempo a mais simples e a mais devastadora que uma mente humana pode formular. Você sabe por que acredita no que acredita? Não o conteúdo da crença, a causa. E aqui é onde o roteiro do século XVII encontra o espelho do presente. Vivemos num tempo de abundância de opiniões e escassez de investigação. Temos acesso a mais informação do que qualquer geração anterior na história humana. E, ao mesmo tempo, pesquisas sobre formação de crenças mostram que a maioria das pessoas raramente atualiza suas convicções diante de evidências contrárias. O que Spinoza chamava de conhecimento por imaginação, por imitação, por hábito, por associação emocional, é hoje amplificado por algoritmos projetados para nos mostrar o que já acreditamos, para reforçar, para confirmar, para produzir a sensação de certeza sem o trabalho da investigação. A mente programada não desapareceu, ela ganhou novos programadores. E Spinoza, esse homem que moía vidros numa cidade pequena dos Países Baixos, expulso, sozinho, deliberadamente marginalizado, esse homem deixou o único antídoto que conhecia, não uma nova doutrina, não um novo conjunto de certezas para substituir as antigas, mas um método, uma disposição, uma forma de fazer perguntas que não aceita a herança passiva das respostas como substituto para a investigação real. Então a pergunta fica suspensa no ar, e não é uma pergunta retórica. Das crenças que você chama de suas, sobre o que é certo e errado, sobre o que você merece, sobre quem são seus inimigos e quem são seus aliados, sobre o que Deus quer ou não quer, sobre o que a natureza humana é ou não é capaz, quantas você examinará antes de morrer? E essa pergunta não tem uma resposta tranquilizadora, porque a resposta honesta, para a maioria das pessoas, é poucas, muito poucas, talvez nenhuma. Não por covardia, mas porque examinar as causas das próprias crenças é exatamente o tipo de coisa que uma mente programada não consegue fazer sozinha, porque para isso é preciso estar disposto a perder o chão, a ficar sem a segurança do grupo, a suportar o desconforto de não saber, por tempo suficiente para que algo genuíno possa emergir. Spinoza suportou esse desconforto por uma vida inteira, e o resultado foi uma filosofia que sobreviveu ao decreto de maldição da sua comunidade, à proibição das autoridades holandesas, ao silêncio forçado de 2 séculos, e que ainda está aqui, 3 centenas de anos depois, fazendo a mesma pergunta incômoda. E talvez seja exatamente isso que faz Spinoza tão difícil de ignorar. Não é a sofisticação técnica da sua metafísica, não é o sistema elaborado da ética com suas definições, axiomas e proposições em estilo geométrico. É que ele escreveu sobre algo que não envelheceu, porque a condição humana que ele descreveu não mudou. Ainda nascemos em sistemas de crença que não escolhemos. Ainda absorvemos valores antes de ter vocabulário para questioná-los. Ainda confundimos o mapa com o território, o nome das coisas com as coisas em si, a emoção herdada com a percepção autêntica. E ainda, raramente, um ser humano para, respira e pergunta, não o que acredito, por que acredito. Esse momento, esse pequeno e imenso momento, é o que Spinoza chamou de o início da liberdade. Não seu fim, não sua conquista, seu começo. E a pergunta que fica, aberta, sem resposta garantida, é esta: você já começou?